Então o cliente me mandou um relatório aqui onde eu verifico que a somatória deveria dar 36.551,51. No software, no meu software contábil, apresentou um outro valor. Agora, o que é que eu faço para descobrir essa diferença sem perder horas aí do meu dia, sem me dar dor de cabeça? Então, ó, na aula de hoje eu vou mostrar uma ferramenta que você vai utilizar gratuita, tá? Para você tirar a prova dos 9 e também uma forma de você identificar ali aonde foi, né? Qual a nota que não entrou, qual a nota que não importou, por que não importou. Então você vai aprender tudo isso nessa aula de hoje. Então preciso que você fique até o final, que é para você não perder nenhuma dica que vai ser passada aqui hoje, que com certeza vai colaborar para a sua carreira como profissional contábil, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar a prova dos 9, tá? Então eu vou vir aqui, ó, numa ferramenta gratuita aqui que a gente disponibiliza para vocês, tá? Que é a conversão de nota fiscal, tá? Eletrônica, né? O XML em Excel. Então você vai vir aqui, ó, gratuitamente. Como é que você faz para acessar? infinitytecnologia.com.br/NFE e você vai cair nessa tela aqui, tá? Eu vou deixar também aqui o link para você acessar essa ferramenta direto, tá bom? Mas se você jogar aí no seu navegador, ele já vai abrir para você, tá? Outra coisa, se você quiser também fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, tá? Se você não faz parte ainda, tá? Entra aqui, vou deixar aqui também na descrição o link para os nossos grupos do WhatsApp, do nosso canal do Telegram e também do nosso Instagram. Então a gente está sempre aí que a gente faz uma planilha nova, né? Tem um conteúdo diferenciado que a gente coloca nesses grupos, coloca nesses canais. Então, se você não faz parte, você está perdendo tempo, tá? Então, aproveita que você vai acessar a ferramenta e também já entra aqui nos nossos canais, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou entrar aqui na ferramenta, tá? E vou vir aqui, ó, escolher arquivo, tá? Então, eu vou lá onde eu tenho os meus arquivos, tá? Na parte que o cliente me enviou, tá? E aqui eu já vou conseguir, vou dar um Ctrl A aqui, ó, que é para poder selecionar todos os arquivos e vou clicar aqui em abrir. Beleza? Então, aqui nessa ferramenta eu já vou ter a prova dos 9, né? Por quê? Porque o software do meu cliente está dando um valor, né? No meu software está dando outro. Então, aqui eu já consigo uma terceira via, né? Eu já tenho uma terceira ferramenta onde vai ler ali, já me dizer mais ou menos qual o valor que eu posso considerar, né? Qual o valor está chegando mais perto da realidade, tá? Porque pode ser que o meu software contábil, né, não tenha lido algum arquivo, né? Ou na hora do meu cliente enviar esses arquivos, alguma ali possa ter corrompido, na hora de extrair as informações do software, pode ter corrompido uma nota ou outra, e por isso meu software contábil não importou. Tá? Então aqui eu já consigo, né, numa importação totalmente independente, eu já consigo ter um relatório, tá, para poder confrontar essas informações, beleza? Então selecionei aqui os arquivos, vou vir aqui, ó, em converter e rapidamente ele já vai me dar um resumo dessas notas, tá? Mas não é isso que eu quero ainda. Eu quero, ó, exportar os dados em Excel, porque eu quero mais detalhes, tá? Eu quero algumas informações ali da nota fiscal e também eu quero em Excel, que é para eu poder, né, fazer o confronto entre os meus dois relatórios, o relatório que o cliente me enviou e o relatório que eu tenho aqui em mãos, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em exportar dados, rapidamente ele vai gerar aqui para mim, ó, um relatório que eu vou dar 2 cliques. Então, abri aqui o meu arquivo, né, que ele gerou para mim, ó, vou clicar aqui em habilitar a edição e aqui, ó, já no final aqui do meu relatório eu tenho o valor, né, a tagzinha, ó, VNF, que seria o valor da nota fiscal. Mas reparem também que aqui eu tenho diversas tagzinhas que tem lá no meu arquivo XML. Então eu consigo fazer aqui, ó, usando essa ferramenta eu consigo gerar um relatório, uma tabela dinâmica aqui, eu já consigo ver o total dos impostos, né? Posso fazer vários relatórios a partir dessa ferramenta, tá? Essa aula aqui a gente está dando uma das funcionalidades que essa ferramenta, uma das facilidades que essa ferramenta de conversão, né, que a gente disponibiliza gratuitamente. De novo, tá, galera? Gratuitamente você vai acessar lá o link e vai conseguir converter quantas notas você tiver, tá bom? Então aqui, de acordo com as informações que tem lá no meu XML, ele vai trazer as informações aqui, valor do ICMS, né? No meu caso aqui é uma empresa do Simples Nacional, tá? Então não tem valor aqui de ICMS, alguns impostos não aparecem, tá bom? E o que eu quero ver aqui é o valor total da nota. Então,
Então aqui, ó, ao selecionar aqui essa parte, né, essa coluna aqui, ó, eu já consigo ver o valor que ele me traz aqui embaixo, ó, o valor de 36.255,25. Então aqui eu já consigo ver, ó, que existe sim uma diferença, tá? Então se eu for lá, ó, no meu relatório que o cliente me enviou, tá, eu vou ter uma outra informação lá, 36.551,50. Então o que eu preciso fazer agora é o quê? É encontrar o que tem, né, em um relatório. Eu vou fazer o confronto dessas informações de forma bem simples, tá? Então eu vou confrontar o que eu tenho em um relatório com o que eu tenho em outro relatório e o próprio Excel vai me dizer aonde está o problema, tá? Qual a nota fiscal que está com um problema ali, que não importou, né? Ou que no relatório do meu cliente talvez esteja somando duas vezes, enfim, um monte de coisa, um monte de situações pode acontecer. Mas antes disso eu preciso saber qual é a nota, né? Qual é o problema, né? Qual a nota que não importou, que importou duas vezes, né? Aonde importou, enfim. Eu sabendo a nota eu vou conseguir identificar o que aconteceu, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Esse relatório que o cliente me enviou, tá? Eu vou, por exemplo, tirar as informações que eu não quero aqui. Eu quero deixar só o número da nota fiscal, tá? E o valor, ó, vou deixar aqui o número da nota fiscal e o valor. Por quê? Eu vou lá na planilha que a ferramenta me enviou, me gerou, né? Quando eu converti, tá? Eu vou aqui nessa planilha e vou fazer a mesma coisa. Vou chegar aqui, ó, e vou pegar o valor, o número da nota, a coluna do número da nota, tá? Vou colar aqui, ó, e vou pegar também o valor né, da nota fiscal, tá? Então vou chegar aqui e vou copiar essa informação. Show de bola! Então vou chegar aqui, ó. Então de um lado eu tenho o relatório que o cliente me enviou, tá? E do outro lado eu tenho o relatório que a ferramenta, né, numa apuração independente ali, né, num sistema independente, tá? Eu consigo fazer esse confronto aqui agora. O que eu vou fazer para confrontar essas informações, galera? Eu vou chegar aqui, ó. A primeira coisa eu vou colocar aqui eles em ordem, né? Vou colocar aqui, ó, dados, classificar, tá? Para me facilitar aqui, eu vou classificar pelo número, do menor para o maior. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, tá? Número do menor para o maior. Beleza, para me facilitar, tá? Então aqui, galera, eu tenho esses dois relatórios, tá? Então eu vi que no relatório, né, que meu cliente me enviou, eu estou com um valor a maior, né? Então provavelmente aqui eu tenho mais notas. Então o que eu vou verificar aqui? Eu quero verificar qual é a nota que está aqui, tá? No relatório que o cliente me enviou, que não está aqui ou que está aqui com um valor diferente, tá? Porque ela pode estar aqui, ela pode ter importado sim no meu software contábil, mas ela pode ter importado com um valor diferente. Então eu vou resolver isso aqui agora. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou chegar aqui, ó, do lado do relatório do meu cliente enviou, tá? E geralmente você vai fazer essa verificação aonde você tem o maior valor, tá bom? Porque aí você vai verificar o que tem e um que não tem no outro, tá bom? Então, qual é a função que eu vou utilizar aqui? Eu vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Vou chegar aqui, ó, vou colocar o igual e vou invocar a função soma-C, beleza? Então, a soma-C ela vai me perguntar o seguinte, ó, qual é o intervalo que você quer fazer essa soma aí, né? Então, qual o intervalo de dados que você quer fazer essa verificação? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa região aqui, né, onde eu tenho o número da nota lá que o meu cliente, da ferramenta, que a ferramenta me gerou, tá? Então, nesse lado aqui. Então, eu vou chegar aqui, só que eu vou selecionar essa região aqui e vou apertar F4. Por quê? Para quando eu arrastar para baixo, né, ele não arrastar, não deslocar também. Então, eu quero que ele fique sempre nessa região aqui, tá? Porque depois que eu encontrar ali o primeiro, eu vou querer arrastar para baixo para poder encontrar os demais. Beleza? Então, o segundo parâmetro, ó, vou dar um ponto e vírgula aqui, e o segundo parâmetro que a função soma-C me pede é o critério, né? O que ele quer dizer como critério? Aquilo que você vai pesquisar na outra tabela, tá bom? Então, primeiro eu disse para ele o quê? Ó,
você vai nessa tabela aqui e vai fazer alguma coisa. Agora eu vou dizer para ele o seguinte, ó, a partir desse critério você vai pesquisar lá naquela região. E qual é o critério aqui? O critério é o número da nota, ó, tá? É o número da nota desse lado aqui. Beleza? Vou dar um ponto e vírgula e ele vai me perguntar o que agora? Agora você me fala o seguinte, me fala o intervalo da soma que você quer, né? Onde está a coluna onde você quer somar. E a coluna que eu quero somar é essa coluna aqui, ó. Por quê? Aqui eu vou pesquisar, né? Essa coluna aqui é onde eu vou pesquisar o critério, né? Que é a nota fiscal. E depois que ele encontrar a nota, ele vai somar. Então eu preciso passar aqui para ele, ó. Então eu vou dar um clique aqui, Ctrl Shift seta para baixo e vou selecionar a região aonde eu tenho o valor da nota fiscal. Beleza? Então selecionei essas duas regiões. Aqui também eu vou selecionar e vou apertar F4, tá? Que é para poder trancar. Por quê? Para quando eu arrastar a fórmula para baixo, ele não deslocar também, né? Ele vai considerar sempre aquela região ali. Então feito isso, galera, o que ele vai fazer aqui para mim? Ó? Ele vai procurar o número dessa nota aqui, 3648, lá no relatório que eu gerei na minha ferramenta. Então, quando ele encontrar, né, ele vai somar, porque pode ser que ele encontre mais de uma também. Então, ele vai somar, vai fazer a somatória a partir desse critério. Então, ele vai me trazer o total do valor que ele encontrou no meu outro relatório para a nota fiscal 3648, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou dar Enter e ele trouxe lá o valor igual, beleza, show de bola. Então, é sinal de que está fazendo certinho. Então, ele veio aqui, pesquisou 3648 e foi lá no valor e somou. Só como tem uma só, né? Ele trouxe o valor igual aqui. Beleza, agora eu vou querer fazer isso para todas as notas. Então vou colocar um mouse aqui em cima, ó, e vou clicar aqui, ó, tá? Para ele puxar todas as notas para baixo. Então ele foi uma a uma ali somando os valores. Então, ó, aqui eu já consigo ver o problema, tá? Porque a quantidade de números, uma quantidade de notas, né, até relativamente pequena. Então, se eu passar aqui o mouse, ó, indo para baixo aqui, eu já vou conseguir ver qual é o problema. Como eu consegui ver aqui, ó, a nota 3675, que está no relatório que o cliente me enviou, mas ele não encontrou essa nota quando eu importei os meus arquivos, tá, lá na minha ferramenta. Então, eu já sei que eu tive um problema aí na nota fiscal, ou seja, o sistema do meu cliente, o sistema emissor, né, quando ele gerou o relatório, ele considerou uma nota a mais. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar lá no emissor do meu cliente, né, o que aconteceu com essa nota aí. Pode ter acontecido um monte de coisa, né? Ele pode não ter simplesmente enviado, né, na hora ele emitiu a nota fiscal, mas aí a nota foi negada, ele não percebeu e ela ficou ali no sistema. Enfim, pode ter sido um bugzinho, né, do sistema. Tá? Ele pode não ter me enviado o XML dessa nota. Na hora que ele exportou lá do software contábil, ele não exportou essa nota e aí não veio essa informação para mim. Tá bom? Então, um monte de coisas aí pode ter acontecido. Mas como eu sei que o problema está nessa nota, agora eu vou chegar para o meu cliente e vou, ó, fulano, me passa aí a nota 3675, né? E aí exporta ela para mim aí. Então, e aí você vai conseguir identificar de forma fácil, tá? Esse problema. Porque, por exemplo, se ele for tentar exportar e a nota não tiver sido emitida, né? O sistema vai dar um erro, né? O sistema vai dar uma falha, tá? Agora, se a nota realmente, de fato, foi gerada, né? Foi emitida, foi transmitida ao fisco, mas por algum motivo não estava ali nos arquivos, né? Quando ele te enviar novamente, você vai importar essa nota e vai dar tudo certo, tá? Mas a partir desse confronto de dados, você vai conseguir chegar no que de fato aconteceu. Agora, numa situação, tá? Onde fosse muitas notas aqui, né? E às vezes a diferença é sutil, às vezes até importou a nota, só que importou com um valor menor. Então, só de olhar aqui, eu não iria encontrar. Então, o ideal seria eu fazer o quê? Ó? Fazer uma outra verificaçãozinha aqui, ó. Vou colocar umas colunas a mais aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou
colocar o igual e vou diminuir um do outro, ou seja, o que está no meu relatório com o que ele encontrou lá na somatória. Então, aonde tiver o problema, ó, ele tem que dar zerado em tudo, né? Então aqui tinha 870 para essa nota, ele encontrou lá 870 e zerou. Agora, aonde encontrar um valor é porque está o problema. E justamente, ó, aqui nesse caso a gente já sabia, né? Uma nota só, beleza, um cenário controlado. Agora, se eu tivesse mais notas, né? A olho nu aqui, só olhando seria diferente, seria complicado, tá? E aí eu fazendo essa diminuição de um pelo outro, eu consigo ver, né? O destaque ali fica melhor destacado para mim, tá? Aqui eu consigo ver que foi só essa nota mesmo, tá? Se eu colocar aqui, ó, um somatório, por exemplo, ó, nessa coluna aqui, né? Que é o relatório que o cliente tinha me enviado, com o que eu tinha lá na minha conversão, ó, a diferença, né? Tem que ser o quê? Ó, se eu chegar aqui agora e colocar, ó, esse menos esse, a diferença tem que ser 326,26, que é justamente a nota, ó, 326,26. Então, apenas usando o Excel ali eu consegui fazer esse confronto de informações e encontrar uma diferença que, se eu não tivesse, né, usado essa técnica aqui, eu poderia levar o dia inteiro para encontrar essa diferença, né? Quem sabe até aí vários dias para encontrar essa diferença. Então, se você gostou dessa dica, gostou dessa aula, gostou dessa ferramenta, de tudo que a gente passou aqui, não deixa de dar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar também com outros profissionais contábeis que, assim como você, vai gostar, né, dessa dica também. Beleza? Então, espero que tenha gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.